Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando para as 22 cidades do Acre. Eu sou o Jorge Henrique e o assunto no programa hoje é saúde mental. Dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Para entender o que isso significa, eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Sandra Ortiz, que é coordenadora estadual de saúde mental. Boa noite, Sandra. É um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Para mim também. Sandra, esse movimento antimanicomial está crescendo muito no Brasil. Para a gente começar bem o programa, para que as pessoas possam compreender o que isso significa, o que é esse movimento antimanicomial? Pois é, vamos entender mesmo, porque tem uma polêmica em relação a isso, né? Em geral, a população acha que, assim, vamos fechar todos os manicômios amanhã, né? E não é assim. É uma política ampla, porque ela inclui, realmente, na verdade, diminuição de leitos em hospitais psiquiátricos. Por exemplo, hoje, assim, a política do Ministério não é mais construir hospital psiquiátrico. Então, assim, não é mais construir? Não é mais construir. Os opositores dessa tese dizem que vão fechar as casas de internação. Mas assim, é uma coisa aos poucos. Então, assim, primeiro tem uma política de diminuir os leitos que já existem, porque nós estamos psiquiátricos de 1.000 leitos, por exemplo. O nosso tem 65, mas existe hospitais psiquiátricos que tem 1.000 leitos, por exemplo. Então, a ideia é, primeiramente, além de diminuir os leitos e criar esses leitos, onde que essas pessoas poderiam se internar? Num hospital geral. Numa emergência psiquiátrica ou leitos em hospitais gerais. Além disso, você tem que criar serviço que substitua esse modelo hospitalar, hospitalocêntrico, que a gente chama. Criando serviços substitutivos, que são os centros de atenção psicossociais, que são com a sigla CAPS, onde essas pessoas passam o dia fazendo atividades, né, em oficinas, atendimento médico, psicológico, é aquela ideia que fica ali convivendo com outras pessoas e trabalhando na comunidade também, no entorno, né, não só dentro daquela unidade de saúde. E no final do dia ou no final do amanhã vão para sua casa e no outro dia volta de novo. A expectativa, então, é de redução de leitos? Redução de leitos e ao longo assim, do tempo você ir criando esses serviços, porque hoje existe no Brasil mais de 600 CAPs, né, que são poucos ainda. No Acre nós temos 2. Isso dá conta ainda do serviço? Não, ainda não dá. Por isso que não é só fechar ou diminuir os leitos. É uma proposta de inclusão social, principalmente. Isso que eu gostaria assim, de deixar de frisar, que é uma proposta de inclusão social. E por que uma pessoa, vamos dizer assim, tem que ser condenado a ficar internado porque tem uma doença mental? Né? Se ela for bem tratada, medicada, tiver apoio da família, tiver outros profissionais da área da saúde, não só da saúde, porque hoje a gente está trazendo até pessoas da cultura para trabalhar com a pessoa do sofrimento psíquico, né? Ela tendo todo esse leque, né, de atividades, de terapias, né? A necessidade delas precisar internar diminui, né? Então, esse que é assim, a proposta dessa luta antimanicomial, né? Agora, todos os pacientes se aplicam a essa situação, Sandra? Quer dizer, como é que é feita essa triagem? Existem pessoas que, por exemplo, não teriam condição de ter esse tipo de tratamento, trabalhar de dia, voltar para casa, casos mais graves. Aí, nesse caso, ainda haveria necessidade de abrigos de internação, de casas de internação? É porque quando uma pessoa necessita de se internar, ela não fica internada assim ininterruptamente. Vamos dizer assim, ninguém fica louco 24 horas por dia, né? Ela pode estar num surto, né? Mesmo quando a pessoa não está em surto, agora isso também é importante dizer. Ela precisa, se ela não está internada, ela precisa ter todo um acompanhamento, não é? O papel da família nesse aspecto é super importante. E a família também é trabalhada, né? Claro, precisa ser bem informada. Isso, né? e é orientada mesmo, né? De como lidar com essa pessoa. Porque às vezes até a família já conhece tanto, né, aquele seu parente, que ele até já sabe o momento, às vezes, até de quando aquela pessoa pode desencadear um surto. Ela já, pelo comportamento, pelos sinais, ela exatamente, ela já percebe, e nesse momento, se ela não estiver conseguindo fazer com que essa pessoa, por exemplo, tome o seu remédio ou vá à sua terapia, ela já pode, né, dar um alerta, conversar com a equipe, né, de referência, né, das pessoas, da unidade de saúde onde essa pessoa é atendida, e aí a equipe já entra
né, junto com, não só com o paciente, junto com a família, né, no que pode estar sendo feito. Porque a gente sempre fala assim, internação em último caso. Né? É que às vezes a gente ainda carrega esse estigma de que não pode ficar em casa, é agressivo, olha, você não pode ficar sozinho, tenho medo de deixar com uma pessoa em casa. Tudo isso é questionável, Sandra. Porque se tem uma ideia que precisa internar porque essas pessoas são violentas, mas isso perpassa, inclusive, por um tratamento errado? Eu acho que por uma ideia errada, um conceito mesmo que está no imaginário das pessoas, porque veja bem, eu digo assim, que o ser humano é agressivo, não é só o doente mental que é agressivo. É verdade. O ser humano é agressivo. Você vai ter pessoas com transtorno mental que são agressivas e você vai ter pessoas que não são. E assim como você vai ter pessoas que não têm, assim, né, um transtorno mental e é agressiva, e se você pega um jornal e você vê aí que matou, né, no final de semana, você lê o jornal, você vê que as pessoas mataram, assim, por uma bobagem, não é? E essa pessoa não teria um transtorno mental. Então, assim, usar esse argumento de que é agressivo, não necessariamente, porque o ser humano é agressivo. Isso também é bom a gente esclarecer. Né? E uma pessoa bem tratada, Jorge Henrique, ela com certeza ela pode e deve, né, ficar na sua casa indo fazer a sua terapia, assim como a gente vai a um outro profissional. Né? A gente vai ao dentista, assim como a gente vai, né, ao cardiologista, né? A pessoa vai a um psiquiatra, vai ao psicólogo, vai a um CAPS. Não é? Vai no ambulatório de saúde mental. E a ocupação para um paciente desse seria muito importante para o tratamento. Com certeza. Manter-se ocupado. Né? E também a gente falando na pesquisa da inclusão social mesmo. Né? A gente pode dar assim, um exemplo lá em Cruzeiro do Sul, quando começou a ter o ambulatório de saúde mental no hospital, diminuiu a internação. E diminuiu os encaminhamentos dessas pessoas para vir ao ACS se tratar. Então, assim, a gente está começando um serviço novo lá em Cruzeiro do Sul, por exemplo, e a gente precisa entender o que é esse tipo de serviço, porque ainda a gente, em geral, a comunidade, a sociedade tem na cabeça que é assim, teve um problema de saúde, né, de doença mental, interna. Né? Quer dizer, existem várias coisas que você pode fazer para não chegar nesse nível. Não é? Então, assim, é um trabalho diferente? É um trabalho que a gente precisa lidar com o diferente? Isso leva um tempo? Leva. Agora, você tocou há pouco tempo numa palavra interessante. Você disse assim, olha, a pessoa que não necessariamente está louca. Esse termo louco é um termo amplo, genérico, né, que muitas vezes é utilizado até para identificar coisas boas. Nossa, aquilo foi uma loucura, né? É verdade. Agora, nessa onda do politicamente correto, esse termo é adequado para ser aplicado em relação a uma pessoa? O que seria assim, uma pessoa louca? Qual seria a característica para se chegar a se identificar uma pessoa como louca, Sandra? Aí você está falando de uma forma mais patológica, porque às vezes a gente fala assim, fulano tá louco, fulano tá... Antes de eu falar isso... O termo entrou na vida das pessoas de forma muito genérica, né? Isso. Agora, assim, mas antes de eu responder isso, eu quero te falar uma coisa muito interessante, que uma vvez eu estava dando aula para alunos do auxiliar de enfermagem, no Profai, e aí um aluno falou assim, professora, a senhora é muito doidinha. Eu falei assim, ela, calma, professora, eu explico. O que é ser doidinha? Eu falei assim, olha, não é porque a senhora é extrovertida, simpática e agitadinha. Eu falei, bom, então esse conceito de são características, loucura, assim, então são características boas, positivas. É interessante, assim, né? Agora, você falando assim do lado mais patológico mesmo, assim, acho que quando a gente perde, assim, um contato com a realidade, ou quando a gente, por exemplo, uma depressão, que às vezes a gente acha que uma pessoa que depressão não é uma doença, ou que depressão a pessoa está apenas triste. Quer dizer, depressão, quando, dependendo do nível que você se refugia, assim, sozinho, né, solitário, aí você pode até cometer o suicídio, né, por exemplo, isso é um caso de um transtorno mental, né? A gente tem os transtornos mais graves, né, coisa de uma loucura, né? Aquele que não fala coisa com coisa, falando de uma forma assim bem popular, ouve vozes que ninguém mais, né? Vê coisas que ninguém mais vê, né? Esse é o forma mais. Essa coisa, às vezes nessas histórias todas agora de politicamente correto, a gente fica meio receioso, fulano está louco. Tá louco. É uma... É porque assim,
se você pensar... A forma correta de... Não, pensando desse exemplo que eu estava falando, né, de me dando aula, e também, se você pensar o que é também uma figura, o que traz normalmente o que é uma pessoa que é louca? É aquela pessoa que não tem muita censura, não é? Que vai fazendo as coisas, dizendo e falando, entendeu? O que ele pensa, o que ele sente, sem se importar com o que os outros em volta estão pensando. Se você pensar também por esse lado, quando a gente fala assim, nossa, fulano tá louco. Foge das regras da chamada sociedade. Né? Ou você tá, aquele ali é um maluco, beleza, justamente porque ele foge dos padrões, entendeu? Porque de repente, aqui a gente tem assim alguns exemplos, né? Aquele moço que andava com radinho aqui. O Lona? O Lona, né? A gente tem aquele que ficava como se fosse não é nem um sinal de trânsito, como se fosse um guarda de trânsito apitando. Então, assim, a gente tem desde aquelas pessoas assim, que têm esse comportamento, mas que eu diria que eles não incomodam tanto alguém. Pô, pode ouvir lá as suas vozes, entendeu? Ver umas coisas que nem tá vendo. Mas, assim, eles não... essa coisa de mexer com a ordem pública, vamos dizer assim, né? Eles, necessariamente, eles não fazem isso. Ele não vai machucar o outro. Ele não está lá fingindo que era um guarda de trânsito, por exemplo, né? O outro lá com seu radinho andando, né? De uma forma maltrapilha, né? Eu não me lembro de ele ter agredido alguém. Né? Essas pessoas que agora, assim, da nossa cidade, eu pensando, não me lembro dessas pessoas terem agredido ninguém. Né? Vamos dizer, e eu tenho uma pessoa também que conheço que o que ele faz é andar, ele anda a cidade toda. Né? Depois, à noite, vai para sua casa, senta no lugar e come. Então, assim, aquela coisa que não incomoda né, o outro, não está perturbando a ordem, como se diz, né? Acabam virando até referências da cidade. É o fulano do apito, né? É o cara do rádio. O cara do rádio, né? O outro que... O andarilho. O andarilho. Não é? Então, se você for pensar dessa forma, assim, às vezes fala assim, eu vou... Às vezes a gente fala até assim, que ter um surto de vez em quando, assim, entre aspas, é saudável, assim, né? Quando você, às vezes, está querendo, tá mandando, assim, chutar o pau da barraca mesmo, falando... Tá pra fora, né? Extravasar. Extravasar, entendeu? Aí, assim, não, surtei. Deu uma coisa, surtar, porque aí parece que dá um alívio, assim, também, né? Então, assim, você pode levar para vários caminhos, sabe, Jorge? Que não necessariamente para essa coisa assim tão patológica, né? Agora, voltando para a questão dos hospitais psiquiátricos, Sandra, antigamente se tinha informações de tratamentos muito traumáticos, né? Eletrochoques. Ainda se tem notícias desse tipo de tratamento? Ainda há casos de maus tratos em relação a pacientes? Ainda existe. E claro que não é mais da mesma forma que existia e continua sendo polêmico, porque assim, hoje é o que chamamos de psicocirurgias, né, que é feita dentro com anestesia, né, numa sala no hospital, né, centro cirúrgico, mas ainda é também uma forma agressiva, né, que isso também tem gerado muita polêmica, né? Que é um eletrochoque, o chamado eletrochoque, com a diferença de que antes não era assim, vamos dizer assim, a seco, vamos dizer, né? E hoje é dessa forma, que quem é a favor diz assim, olha, se você tiver com um problema cardíaco, se precisar fazer, você não leva um choque, não é? Então, por que esse preconceito, assim? Eu, particularmente, não é uma coisa que eu seja favorável, né? Mas o que eu escuto, assim, de médicos e falarem que é feito de uma forma diferente e que é quando também se tentou tudo, né? A medicação não reage. Esse dia mesmo a gente estava tendo uma discussão dessa no hospital e eu ainda acho isso, assim, muito, muito polêmico, sabe, Jorge Henrique? Certamente. Sandra, nosso papo está muito interessante, nós vamos continuá-lo no próximo bloco. Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já.
O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Sandra Ortiz, psicóloga e coordenadora estadual de saúde mental no estado. Sandra, o trabalho da doutora Nise da Silveira, a gente estava conversando muito no bloco anterior e eu estava me lembrando disso, você tocou inclusive que tratamentos arte, modernos, né, que agregam a arte, né, e isso é super positivo. Me lembrei do trabalho da doutora Nise. Foi revolucionário, né? Um tratamento que gerou muitos frutos, inclusive gerou o famoso Museu do Inconsciente, né, que tem obras do Bispo do Rosário, de valor artístico reconhecido. Né? Internacionalmente. Né? E foi tratamentos muito positivos. Por que esse tipo de tratamento não é regra geral? Por que não se trabalha com esse tipo de tese? Geralmente ainda se tem a tese da internação, dos tratamentos mais traumáticos. É por isso que eu estou te dizendo. Do que a gente também aquela luta antimanicomial inclui o que a gente chama da reforma psiquiátrica, né? Que é você mudar o modelo do hospital e levar para esses serviços extra-hospitalares. Que além dos CAPs, tem a residência terapêutica, que são aqueles pacientes que foram há longo tempo internados num hospital que vão morar numa casa. Né, a gente tem esse serviço, a gente tem os CAPs, os próprios ambulatórios de saúde mental, que não é que nenhum desse tipo de serviço é internação. Então, assim, hoje, nesses serviços extra-hospitalares, né, faz-se muito esse trabalho, né, de terapia ocupacional, essa coisa de levar a arte, né, a arte, loucura e arte. Há quem diz, né, que essas coisas estão muito próximas, né? E eu acho que eu até concordo, assim, um pouco, né? Acho que você colocar tudo que você conhece para fora, através da arte, você canalizar até um pouco, né? Dessa tua desordem interior, vamos dizer assim. Quer dizer, a arte permite que você organize, né? Se organize, né? Com tanta confusão que vem, imagina você ficar ouvindo tantas vozes e você poder colocar aquilo na arte, né? Então, assim, nesses serviços, toda o projeto, né, do tratamento inclui basicamente, né, a arte, né, ou as oficinas. No nosso CAPS, por exemplo, nós temos desde assim, informática, assim, capoeira, artes plásticas, temos um salão de cabeleireiro. Né? Então, assim, é necessário você trabalhar com outros tipos de terapias. Né? Hoje, eu sempre digo que o artista está sendo mais um dos integrantes da equipe de saúde mental. Que bacana. Né? Além de médicos, psicólogos, esses ditos da saúde, eu diria que hoje o artista é também um membro da equipe de saúde mental. E os centros de ação psicossociais, eles são basicamente um trabalho voltado para a terapia ocupacional, para essas oficinas. Não é? Aí o atendimento, claro que você fica o atendimento psicológico, médico, a visita domiciliar, claro que existe. Mas assim, o essencial do trabalho é esse outro da ocupação, das oficinas. Esse é o essencial desses serviços extra-hospitalares, né? Claro que se precisar remédio, toma, mas assim, a gente está, como eu estava te falando, assim, inclusive as pessoas, a partir do momento que começaram a se tratar, elas começaram a não se internar mais, né? E isso ia uma vez na semana, e um serviço diário, né? Que além de a pessoa estar fazendo todas essas atividades, está encontrando, né, outras pessoas lá, está fazendo laços fora da família, né? Tem um trabalho que a gente tenta trazer a comunidade para dentro dos CAPs. Lá no CAPs, assim, a pessoa da comunidade pode frequentar lá o salão, por exemplo, né? Essa interação, esse também é uma outra característica de um serviço extra-hospitalar, você fazer essa interação com a comunidade. Agora, você está falando do CAPs, aí eu queria te perguntar como é que o Acre está, então? Como é que nós estamos em relação a tratamentos de doentes mentais? Olha, nós ainda estamos começando, com certeza. Mas assim, eu diria que nos últimos anos, dessa gestão, né, atual do Jorge Viana, a gente tem conseguido implantar uns serviços. Né? Então, nós conseguimos implantar. Tem um CAPS recentemente implantado em Cruzeiro do Sul. Temos um que é para adulto, né, para todos os tipos de transtornos. O de Rio Branco é para adolescente, usuários de drogas. Nós temos dentro do Hospital Geral
lá o Hospital das Clínicas, né, o Hospital de Urgência e Emergência, é uma enfermaria de leitos para internação de usuários de drogas, que antes era internado dentro do hospital psiquiátrico, que era uma coisa assim também discrepante. Antes era dentro do hospital? Dentro do hospital psiquiátrico. Claro que às vezes existe usuário de drogas que também tem algum outro transtorno mental, mas esse não era a maioria dos casos que iam lá. Então eles ficavam junto com pessoas que tinham transtornos mentais, né, esquizofrênicos, por exemplo. O que acontecia? Eles não ficavam lá. Né? Então hoje a gente já tem 10 leitos no Hospital Geral, aqui, né, para a internação de usuários de drogas. Temos um projeto, né, que já está sendo elaborado, quer dizer, já foi elaborado, agora falta a gente construir uma casa, que é uma residência terapêutica. Aqui em Rio Branco? Aqui em Rio Branco, para 8 mulheres que são moradoras do hospital psiquiátrico. Né, tem pessoas que moram lá há 20 anos. Há 20 anos. E assim, Jorge Henrique, pessoas que têm toda a condição de retornarem para suas casas. De retornarem para suas casas. É mesmo? Toda a condição. Essas pessoas, hoje, elas estão, assim, apesar de estar morando tanto tempo, de não ter família visitando, umas duas, assim, a gente conseguiu achar a família, entrar em contato, mas assim, elas têm toda a condição. Né, então, é uma casa, né? Uma casa como é a nossa, né? O hospital, inclusive, passou por uma reforma recentemente. Ainda não foi concluída, né? Então, as pessoas já começaram a ser trabalhadas, por exemplo, né? Elas vão tentar colocar de 3 em 3 lá na enfermaria, já estão vão ficar na mesma enfermaria, já vão começar a fazer atividades lá dentro, como arrumar a sua cama, né? Ir lá na copa para ajudar também, a lavar a louça, varrer, porque na casa elas ajudam nas atividades da vida diária. Né, de uma casa. Então, elas já vão começar a fazer esse trabalho lá para quando mudar para essa casa, para poder estar mais adaptadas. Ela já recebe também um salário mínimo, que a gente conseguiu tirar toda a documentação, e elas recebem um salário, né, que elas também podem fazer. A ideia é, em uma parte, deixar para as despesas da casa, e a outra parte ficar com elas, né? Então, a gente tem, assim, esse projeto que ainda não está... Mas esse ano eu tenho certeza que a gente já consegue inaugurar esse serviço. Temos 2 centros de atenção psicossociais, o CAPS. Temos esses leitos no Hospital Geral. E agora a gente vai tentar, na Prefeitura, organizar os centros de saúde, as equipes de saúde da família, para fazer esse atendimento com essas pessoas. A gente está organizando o serviço. Só para ficar claro, qual é a diferença do trabalho do psicólogo e do psiquiatra? Olha só, psicólogo... Que ambos os trabalhos são muito importantes no tratamento da doença mental. Psicólogo não trabalha com medicação. Essa é a diferença básica? Básica, sim. Né? E até porque nessa nova proposta também de trabalho, Jorge Henrique, a ideia não é ficar muito assim... restrito, por exemplo. Médico também faz visita domiciliar, por exemplo. Né? Médico não é só aquele que vai lá e receita. Médico participa das discussões da equipe, médico pode fazer um atendimento no grupo, médico pode orientar a família, entendeu? Tem coisas que outro profissional não pode, psicólogo também não pode aplicar injeção, né? Mas psicólogo também pode estar junto com a família, pode estar fazendo atendimento no grupo, pode estar fazendo as suas terapias individuais, pode estar fazendo atendimento de grupo. O enfermeiro também pode fazer um atendimento de grupo. Não fica muito aquela coisa só... Tem coisas que são específicas para cada profissão, mas eles não ficam só naquilo. A equipe toda... Outra coisa também que é o diferencial desses novos serviços é que toda a equipe, vamos dizer assim, faz de tudo um pouco. Né? Tirando esses casos que só quem medica é médico, só quem pode aplicar injeção, distribuir o remédio é a equipe de enfermagem, psicólogo que faz psicoterapia, todo mundo faz tudo. Eu acho que também que o tratamento é um todo harmonioso, né, Sandra? Não tem nada divididinho em partes, assim, olha, agora você passa para aquele ali que faz isso, agora você passa... Né? Isso, e outra coisa assim, o médico aqui é mais importante do que o enfermeiro, entendeu? O psicólogo é mais importante do que o terapeuta ocupacional, do que o assistente social. Também não é isso. Todos têm uma importância, né, a importância da equipe no trabalho. Isso e no CAPS coabitam pessoas que apresentam os mais diferentes distúrbios? Sim. Aqui de Rio Branco, porque como é caso só para álcool e drogas, demais... Aqui os casos são para álcool e drogas? De drogas. Os CAPS aqui para adolescentes, né? Claro que de vez em quando tem algum adolescente que tem um outro transtorno mental, uma depressão, às vezes já apareceu com outros transtornos, né? Mas Luz de Cruzeiro do Sul é para todos os tipos de transtornos, né? Depressão,
né, esquizofrenia, transtorno do pânico, fobias, e até também transtorno decorrente do uso de drogas. Né, esse de Cruzeiro do Sul é o que a gente chama assim de CAPES geral, né, que foi inaugurado no dia 1º, e a gente até precisa assim, da compreensão, né, da população, do que é esse novo serviço, né, para entender o que é esse novo serviço, que o entendimento da comunidade é fundamental para a aceitação, né, do serviço, para que a coisa funcione, né? E que a gente está estruturando, né, ainda. É um serviço novo até para os profissionais. Sem dúvida. Vocês devem estar aprendendo muito, né? Sim, porque os profissionais, assim, alguns nunca nem tinham, né, nunca viram um CAPS, não sabem ainda como é que funciona direito, né? Mas receberam capacitação, precisam de mais capacitação, com certeza. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que estar sempre estudando, não pode parar. Por que esses transtornos da mente, Sandra, são tão comuns hoje em dia? Quer dizer, eu até gostaria de perguntar se são tão comuns hoje em dia mesmo, ou se antigamente não se tinha muita informação sobre os problemas. Mas eu percebo que hoje é uma coisa que está muito mais... depressão, por exemplo, né? Se você não tem um caso na família, tem um vizinho, tem alguém próximo a você conhece alguém, né? E não é coisa relacionada à idade, não. Você vê crianças e idosos, né? Adolescentes, adultos. Enfim, por que isso está tão comum hoje em dia? Olha, eu acho que quando Freud escreveu sobre o mal-estar da civilização, né, se a gente pensar que, assim, que hoje a gente tem alguns, aqui no Acre tem alguns transtornos muito comuns, assim, que tem aparecido com muita frequência, né? A depressão é uma das coisas. Esse transtorno de pânico tem muita coisa, existe muito, né? Fobias. Então, assim, se a gente for pensar nessa nossa atual estágio de civilização, não é? Essa coisa do trabalho, do estresse, do dinheiro, das tensões, do desemprego, entendeu? De você ter a sua família para sustentar, os papéis hoje que mudaram da mulher na sociedade, entendeu? E do homem, quer dizer, a mulher hoje saindo para trabalhar, né? Escolheu isso, e aí trabalha fora, trabalha em casa, e hoje existem muitas famílias que assim, que hoje a mulher é que é a chefe de família, né? A inversão dos papéis. E isso ainda está muito complicado, tanto para o homem quanto para a mulher. O homem ainda está assim, meio que eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? E a mulher querendo que esse homem participe de uma outra forma, né? Porque não é só mais ser o provedor. Né? Então tem muito a ver com essa loucura do mundo de hoje, né? Com essa loucura do mundo, né? Com essa agitação do mundo de hoje. Com essas tensões, né? Agora estou me lembrando do Fantástico, está passando aquela série do Homem das Cavernas, assim, antes era ir atrás da comida, né? Era caça, era aqueles tempos, né, difíceis. Hoje os tempos também, apesar com toda a tecnologia que a gente tem, os tempos também são difíceis. Não é mais atrás daquela comida, daquela forma de ter que matar um animal ou ter que andar muito para, né, conseguir uma Mas presa. ainda é sobreviver, Mas né? é uma outra sobrevivência. Eu acho que é assim, que tão feroz quanto. Sem dúvida. Sandra, 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Eu queria que você falasse como é que o Acre está se preparando para esse dia. Pois é. Aí a gente, a princípio, nós tínhamos pensado, nós lá, a gente fazia assim, vamos fazer um debate, chamar os profissionais, os usuários. Aí a gente pensou assim, puxa vida, às vezes a gente fica fazendo um debate para nós mesmos, né? Vamos tentar fazer uma coisa para os usuários de saúde mental. Então nós pensamos em fazer no dia 18, a partir das 9 da manhã, no Horto Florestal, uma atividade, levar os usuários lá do OSMAC, do CAPES, para ir no horto, para ter uma manhã de lazer. Então vai ter muita música, muita dança, muita recreação, muita arte, entendeu? Então a gente está fazendo isso lá com o apoio da UFAC, né, com o apoio da CECIAS, com o Gabinete de São Viana e com da Secretaria de Inclusão Social. Essas ações acontecem no Brasil todo? No Brasil todo. No Brasil todo tem debates, tem divulgação na mídia, tem eventos como esse que nós vamos fazer no Brasil inteiro, né? Recentemente nós estava colocando, a gente fechou assim, mais ou menos o que cada um ia fazer, né? E está divulgando para os outros
para Brasília, né, para eles também fazerem uma programação nacional, né? Então vai estar todo mundo realizando alguma coisa. Então, para reforçar, dia 18 de maio, no Horto Florestal. A partir das 9 da manhã. Uma programação que dura o dia todo? Amanhã. A manhã Pela inteira. manhã inteira. Muita, assim, a gente vai tentar dar muita alegria, né, para essas pessoas. Elas gostam muito de dançar, gostam muito de música, como nós, né? Tem até quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Eu queria até terminar com uma frase que vai estar no nosso fórum, né? Que é do Salvador Dalí, que ele diz assim, que a única diferença entre o louco e eu é que eu não sou louco. É verdade. Essa frase é do Dalí? É do Dalí. É ótima. Sandra, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Obrigada, Jorge Henrique, pelo convite. Espero que as pessoas tenham ficado um pouco mais esclarecidas, entendeu? Sobre a gente não é responsável de sair assim fechando os hospitais, entendeu? Mas o que a gente quer é, aos poucos, criar novas alternativas para incluir essas pessoas na sociedade de novo. Elas merecem e elas podem. Sem dúvida. Bom. Obrigado, Sandra. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou até agora, obrigado e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia dessa segunda-feira, o assunto é saúde mental. Até porque, dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E para falar desse assunto, eu bato um papo com a psicóloga Sandra Ortiz, coordenadora estadual de saúde mental. Então tá combinado, Ideias da Aldeia, nessa segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Aldeia, e eu espero você.